amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma massa básica bem econômica para salgado frito e 5 modelos de salgado para você fazer aí para sua família ou até mesmo para que ele faça e venda. Então, vamos conferir a receita? E para fazer a massa do salgado, já tenho aqui numa panela, de preferência uma panela um pouco mais grossa. Já adicionei aqui 1 litro de água. Já tenho a receita no canal que leva leite e manteiga. Essa receita de hoje é uma massa bem econômica, tá? Então você vai utilizar 1 litro de água, 2 tabletes de caldo de galinha. Se você não usar esse produto, você pode utilizar o caldo do cozimento de um frango. Meia xícara ou 110 ml de óleo, uma colher de chá de páprica, ou também você pode utilizar o açafrão ou o colorau. Uma colher de sobremesa de sal. Vou ligar o fogo e vou deixar ferver. Água fervendo, vou baixar o fogo no mínimo e vou adicionar a farinha de trigo. Aqui estou utilizando 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Pode colocar tudo de uma vez. Vá misturando com bastante cuidado. E não precisa ter medo porque não vai empelotar. Depois você vai misturando, vai cozinhando e ela dá o ponto certinho. Agora, é força no braço. Vamos mexendo essa massa aqui, ó, de um lado para o outro, cozinhando devagar, por mais ou menos aí uns 7 minutos. Até você perceber que ela está bem misturada e que não aparece nenhum gruminho de farinha. Massa cozida, bem misturada, não tem mais farinha de trigo aqui no meio, ó. E o ponto é quando ela desgruda da panela, ó. Vou desligar o fogo e a gente vai trabalhar essa massa lá na bancada. Massa pronta. Bancada limpa e seca. Utilizando um rolo ou uma garrafa de vidro bem limpinha, para não queimar a sua mão, você vai utilizar para sovar e esfriar a massa ao mesmo tempo. Ó, massa macia e gostosa de trabalhar, gente. Não gruda, ó. Vou fazer esse movimento por alguns minutos até conseguir manusear aqui a massa com as mãos. Massa bem sovada, já está quase fria e para não ressecar, eu vou colocar ela no plástico filme ou num saquinho plástico que você tiver em casa. Massa bem embalada. Essa massa, do jeito que ela tá aqui, gente, você pode manter ela na geladeira por até 3 dias. Ou, se você for fazer o salgado, eu prefiro congelar o salgado já modelado e empanado, tá? Não gosto muito de congelar a massa assim inteira, ó. Eu prefiro fazer assim. E agora, vamos modelar? E para começar a modelar os salgados, você vai tirando o plástico da sua massa, ó, aos poucos, para ela não ressecar. Conforme você for usando, você vai retirando, tá? Eu vou fazer hoje aqui tamanho maior, tamanho de salgaderia. E eu utilizo aqui, ó, 60 gramas de massa. Se você não tiver a balança, faz mais ou menos aí todas iguaizinhas, tá? Mas pro salgado grande, eu utilizo essa quantidade de massa. Vou começar aqui, ó, abrindo a minha massa com a ponta dos dedos e deixo ela bem fininha. Ó. E o primeiro salgado que eu vou montar é a bolinha de frango com requeijão. Já deixei aqui o meu frango bem preparadinho, bem cremoso. E vou deixar todos os ingredientes lá na descrição do vídeo para vocês. Coloco requeijão cremoso. Você pode utilizar o requeijão da sua preferência. Ó, coloco um pouco de requeijão. Venho com o meu frango. E coloco por cima. Vou juntando aqui, ó. Deixo bem certinho o recheio pra dentro.
e começo a juntar toda a massa, ó, fechando o meu salgado. Sobrou um pouquinho de massa, eu retiro e termino de modelar, ó. Esse daqui eu gosto dele assim, ó, mais achatadinho. Ó. E assim a gente tem bolinha de frango com requeijão. Vou utilizar aqui também, gente, ó, um recheio que deixa esse salgado bem gostoso e bem econômico, que é o ovo cozido, pra gente fazer ovo empanado. Pego um pedaço da massa, abro bem fininho. E é só fechar. Não tem segredo nenhum fazer salgado, gente. E pode se tornar uma ótima fonte de renda. E está pronto. E agora vamos preparar enroladinho de presunto e queijo. Pego um pedaço da massa. Abro, deixando ela bem fininha. Coloco o recheio. Fecho o salgado. Retiro o excesso de massa. E agora eu vou dar o formato aqui na mão, ó. Eu trago ele bem perto aqui da minha mão e vou, ó, faço uma conchinha. E ele já me dá o formato. Viro do outro lado, faço a mesma coisa. E tenho meu enroladinho pronto. E agora, a gente vai fazer risoles de carne. Já tenho aqui a minha carne moída, bem refogadinha. Pego um pedaço da massa. Com a ajuda de um rolo de uma garrafa de vidro bem limpinha, vou abrir a minha massa, ó. Uma massa ótima para trabalhar, gente. Coloco o meu recheio na parte de cima. Venho com a parte de baixo da massa e cubro todo o recheio, ó. Aperto um pouquinho para retirar o ar. Vou utilizar aqui um cortador e a medida é de 10 centímetros de diâmetro. Está pronto o meu risoles. E agora nós vamos montar disco de calabresa. Já tenho aqui o meu recheio. Utilizei aqui calabresa ralada, refogada, com um pouquinho de azeite, cebola, molho de tomate e depois finalizei com cebolinha. Esse é o recheio que eu vou utilizar. Pego um pedaço da massa. Coloco o meu recheio. Fecho juntando toda a massa. Retiro o excesso de massa. E aqui, ó, eu vou achatar ele e deixar ele bem fininho. Ó. Já foram 5 modelos, 5 formatos diferentes. Mas como ainda tem massa e tem recheio, vou modelar aqui junto com vocês mais um modelo e fazer a coxinha. Peguei um pedaço da massa, abro bem. Coloco meu recheio de frango. Junto toda a massa, fechando aqui a coxinha, ó. Retiro esse excesso e termino de modelar. Eu gosto de trazer ela aqui também no canto da mão, ó. Aqui eu consigo dar o formato perfeito na coxinha. E super rapidinho. Olha isso. E agora a gente vai empanar todos os salgados. Já modelei aqui uma quantidade suficiente pra gente fritar. E agora, para empanar, vou utilizar aqui, ó, farinha de rosca, farinha de pão. E para molhar, lá no canal eu tenho a opção de empanar eles com ovo batido. Aqui, vou dar uma sugestão mais econômica ainda. Coloquei aqui nessa vasilha uma xícara de água, uma colher de sopa de amido de milho e uma colher de café de sal. E é nessa misturinha, ó, que eu vou passar o meu salgado. Molho o salgado, retiro o excesso
e coloco na farinha de rosca. E olha que lindo que ele fica, gente. Terminei de empanar. E agora, se você quiser congelar, esse é o momento. Só não pode congelar o ovo empanado. Os demais pode sim. Por até 2 meses, você pode deixar o seu salgado congelado. Quando você for utilizar, você retira do congelador pelo menos 1 hora antes, para ele dar uma amolecida, porque senão quando você for fritar, além de baixar muito a temperatura do óleo, ele não vai esquentar por dentro e corre o risco de encharcar ou estourar o seu salgado. E agora, nós vamos fritá-los. Numa panela com óleo quente, utilize uma panela pequena, gente, para não consumir tanto óleo, porque o salgado maior, ele precisa ficar coberto dentro do óleo, tá? Com bastante cuidado, eu vou começar a colocar. Vou ir fritando aos poucos até dourar. Salgado frito e dourado. Vou retirar e colocar no escorredor. E é dessa maneira que eu vou fritar todos os salgados. Salgados fritos. Difícil dizer qual é o mais gostoso. E se você gostou da receita, deixa pra mim aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, vou partir aqui, né, gente? Pelo menos uns 2 pra gente ver como é que ficou. Uma pimentinha. Pensa no salgado que eu gosto, gente. Pode fazer, porque fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.